Olá, meus irmãos. Eu sou Rafael Yamashiro e nós vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos caminhando nesse livro, Lar, Família e Casamento. É um livro grosso, é um livro que tem bastante tema, bastante assunto. A proposta dele é pegar todos os trechos das Escrituras e destrinchar e estudar sobre cada um deles de forma indutiva, entender o que cada um desses trechos tem a nos falar nas nossas funções como membros de uma família. Nós não estamos andando o livro todo, estamos fazendo alguns saltos propositais para que possamos pegar assuntos que não foram abordados antes. Mas se você puder comprar esse livro para fazer o seu estudo pessoal, e junto com seu cônjuge ou sozinho mesmo, eu acredito que vai agregar muito. Bom, hoje nós vamos falar sobre a família no livro de Provérbios. A família ideal. Talvez uma boa palavra que seja uma família modelo. Como seria a família ideal ou modelo à luz de Provérbios? Uma vez que esse livro aborda muito sobre a função da mulher, da esposa, do marido, da mãe, do filho, dos avós. Fala muito sobre um ambiente familiar. É um livro que mais para frente veremos como ele está ligado à instrução, à formação e a treinamento. Qual é a grande ideia? A grande ideia que nós vemos em Provérbios a respeito da família. Que Deus graciosamente instrui o seu povo com princípios de vida, para que a sua família desfrute das bênçãos da vida no temor do Senhor. Isso é muito importante. Deus, graciosamente, ele poderia reter, mas ele usa da sua graça para instruir o seu povo com princípios. Não somente regras, mas os princípios que constituem essas regras, que dão base para as regras que às vezes são diferenciadas de tempos em tempos, mas os princípios permanecem. São princípios de vida para que a família desfrute. Ou seja, então esses princípios eles têm como uma consequência o desfrute da família em viver no temor do Senhor e provar das bênçãos do Senhor. Deus quer, meus irmãos, que a sua família desfrute das suas bênçãos, das suas promessas. Deus, ele quer que a sua família conheça a bondade do Senhor, a misericórdia, a compaixão, conheça a graça comum, a beleza, a alegria. Mas a questão é que longe desses princípios, você vai estar longe dessas bênçãos. Longe desses princípios, você não vai conseguir fazer solo para que essas árvores cresçam de forma frutífera. E então é possível sim ter uma família cristã, mas vivendo de forma tola. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente não pensa nessa possibilidade. Somos cristãos, e então a gente pensa que todo mundo que é cristão vive do mesmo jeito, mas não. É possível ser cristão e tolo, e é possível ser cristão e sábio. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5 para uma igreja firme, forte, exemplar, mas ele fala: não sejam tolos, mas sejam sábios, remindo as oportunidades, porque os dias são maus. Então não ande como tolos, mas como sábios, buscando saber a vontade do Senhor. Então a busca pela vontade do Senhor já é o trilho para você andar em sabedoria. E o livro de Provérbios é muito sobre isso. Não é um capricho de Deus. Eu gosto desse jeito e eu quero que todo mundo siga dessa forma. Não, Deus, como aquele que nos criou, ele sabe como fomos construídos e qual é a forma e qual é o melhor caminho que nós devemos construir as nossas vidas e as nossas famílias, de forma que possamos desfrutar das suas bênçãos na vida. E a base, a estrutura, o alicerce de tudo isso, vemos no livro de ponta a ponta, e nós vamos ver mais para frente que é o item que está presente em todos os membros da família, é o temor. O temor do Senhor, o profundo respeito, o entendimento de que estamos em suas mãos. Sem ele nada podemos fazer. Então, sabedoria, preste bem atenção, isso é muito importante. Sabedoria e tolice para a vida, ela é produzida primeiramente no ambiente da família. Nós ouvimos
no último estudo sobre a transmissão da fé e como Deus instituiu a família para ser esse ambiente de transmissão, aqui a gente só vai reforçar um pouco mais, que não somente transmite a fé, mas transmite a sabedoria, ou cria um ambiente de sabedoria ou de tolice, que de alguma forma influencia a todos os membros. Como tem sido o seu ambiente familiar? Como foi o ambiente que você cresceu? Como é o ambiente que você tem provido para a sua família? Esse é o primeiro ambiente que Deus proporciona para os nossos membros de família desenvolverem sabedoria ou permanecerem na tolice. Vocês devem ter ouvido algumas frases dessas, são de sabedoria popular. Filho de peixe, peixinho é. Segunda, diga-me com quem andas, direi quem és. Um estudo sociológico também trouxe o seguinte resultado: somos a média das 5 pessoas mais próximas. O que eu estou querendo trazer aqui com essas 3 frases? É que são 3 frases que remetem a convívio. 3 frases, 3 sabedorias, 2 populares e uma sociológica, mas que remetem a convívio. Como o convívio modela as pessoas. Nós vemos até mesmo no livro de Efésios que nós somos seres reflexivos, ou seja, nós naturalmente desde a infância refletimos. E a nossa missão é refletir ao Senhor. Mas a imagem de Deus foi distorcida no nosso coração pelo pecado. Então, a luta do cristão é agora ter a imagem de Cristo sendo refeita no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para que ele reflita Cristo. Mas aqui a gente vê que também na nossa condição natural de convívio, a gente vai refletir as 5 pessoas que a gente mais anda. Então pensa, quem são as pessoas que você tem convivido? As 5, 4, 10 pessoas mais próximas. Certamente, de início, foi a sua família. E depois você decidiu manter ou se distanciar. Mas você percebe que o ambiente familiar é um ambiente onde a gente é modelado. De primeira mão, a gente é construído. Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, está convivendo com o pai, começa a absorver suas características. Está andando com seus pais, com a sua família, com seus irmãos, você já começa a ter os seus mesmos trejeitos, comportamentos, valores, gostos. E a média das 5 pessoas. Tudo isso eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse ambiente familiar é realmente importante, meus irmãos. Realmente importante para você modelar a sabedoria ou a tolice na vida daqueles que participam desse ambiente. Uma família instruída nas Escrituras e que anda no temor do Senhor proporcionará um ambiente de sabedoria do alto, solidez emocional, psicológica e espiritual, e desfrute das bênçãos de Deus que se estenderão para todas as áreas da vida. Mas o contrário também é real. É real que a sabedoria produz tudo isso, crescer nesse ambiente também. Mas é real que o contrário disso também acontece. Uma família onde não tem nenhum cuidado em andar em caminhos corretos, íntegros, justos. E então a tolice é preservada e acontece todo tipo de problemas relacionais que são estendidos para a vida e não há desfrute da vida. Entendendo o livro de Provérbios. Algumas coisas importantes sobre esse livro. A Bíblia traz um enredo de redenção do ser humano. Então, nessa grande história de Deus, Deus está redimindo a humanidade. Em Provérbios há uma ênfase também de redenção, mas da sabedoria, a fim de vivermos de forma justa, equilibrada e saudável, honrando ao Senhor em diversas áreas da vida. Finanças, trabalho, sexualidade, casamento, liderança, comunicação e família. Então isso é muito interessante porque muitos outros livros da Bíblia parece que a abordagem é mais do seu coração, da sua fé ao Senhor. Em Provérbios a gente vê algo um pouco mais prático, algo que fala um pouco mais de comportamentos
que refletem os princípios que a gente carrega. E esses comportamentos ele vai trazendo lições para todas as áreas da vida. Então vai falar muito sobre questão financeira, sobre a justiça financeira e sobre injustiça financeira. Vai falar sobre o trabalho e sobre o preguiçoso. Vai falar sobre a sexualidade deturpada e a sexualidade sadia. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre liderança, sobre gestão, vai falar sobre comunicação e família. Então é algo muito fácil da gente trazer para a realidade dos nossos dias. Em especial, eu tenho Provérbios como um livro de grande estima para mim, porque principalmente na fase onde eu ia casar, eu lembro que eu estava com tanta dificuldade de tomar uma decisão. Eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de tomar decisão. Então, se tem duas coisas legais, meu Deus, eu fico horas pensando sobre qual que é a mais legal. Porque eu tenho muita dificuldade de escolha. E então eu lembro que na época que eu ia casar, que eu ia namorar, eu lia Provérbios enlouquecidamente. Lia às vezes o livro inteiro todos os dias, durante 2, 3 meses. E justamente isso começou a abrir o meu coração para esse desejo de sabedoria, de tomar decisões sabiamente. E eu fui vendo que isso começou a refletir em todas as áreas da minha vida. Não somente na decisão conjugal de um novo relacionamento, mas em como eu tratava meus pais, em como eu lidava com as pessoas ao meu redor. Vocês vão ver, há muitos influencers que propõem estudos de provérbios. Aqueles que estão começando no cristianismo e têm algum tipo de empatia com o cristianismo, geralmente começam com provérbios porque parece que tem uma ponte muito próxima desse livro com a realidade da vida, e realmente são ensinos de muito valor. Então, precioso. Provérbios é um livro precioso que você pode ler e reler todos os dias. Eu gosto muito de fazer isso todas as manhãs. Quinto, não é um livro de promessas, isso é algo muito importante, mas é um livro de instrução na sabedoria para que vivamos de fato como o povo da promessa. Um livro de treinamento para gerações futuras. É sobre discipulado e sobre disciplina. Provérbios é um livro muito reto, muito direto. Você não precisa ficar buscando interpretações por detrás e sentidos. Ele fala na lata aquilo que deve e não deve fazer a diferença do justo e do injusto. Mas a questão é que às vezes as pessoas tratam Provérbios como um livro de promessa. Por exemplo, tem um trecho muito comum que diz: ensina ao seu filho no caminho que deve andar, ele nunca se desviará dele. E as pessoas olham e leem esse trecho e de repente, depois delas ensinarem os filhos do evangelho, elas veem eles se distanciando como filhos pródigos. E elas falam: a Bíblia falhou, porque eu ensinei, eu me dediquei. E aí, em certa fase da vida, a pessoa não sabe o que vai acontecer no amanhã, olha para a cena do filho longe da presença de Deus e fala: essa promessa não deu certo. Contudo, não é essa forma que Provérbios traz os seus ensinos. Não é como forma de promessa. Nós temos que respeitar os estilos literários. Aqui é um livro sapiencial, juntamente com Cantares, com Eclesiastes, um livro que vai trazer sabedoria. E é a ótica de um sábio que olha para o seu contexto e começa a trazer suas considerações, inspirado pelo Espírito. E uma dessas considerações é: olha, aquele que ensina aos seus filhos, eu tenho visto isso, no caminho que se deve andar, ele continua nesse caminho, mesmo quando ele cresce. Então, é diferente você ter uma promessa onde Deus garante que algo vai conseguir porque é uma lei espiritual, e algo que é uma consideração de um olhar que vê o seu contexto e vê as causas e consequências de frutos, de sementes que foram plantadas. Né? Então é importante você pensar em Provérbios quando você for ler, você lê Provérbios com essa lente, de que não é de promessa, mas é uma lente de instrução. Por isso que alguns trechos você pode ficar assim: nossa, mas está falando que o ímpio prospera?
Isso daqui é meio errado, né? Não, ele está fazendo suas constatações no seu olhar de sábio. E inspirado por Deus, ele traz isso. Vocês vão ver isso também. Vocês vão ver ímpios dando tudo ok na vida e pessoas que são íntegras acabando e deslizando. Mas isso não quer dizer que é a forma correta de viver. E então ele vai trazendo a forma correta de viver. Então são considerações de um olhar sábio e que, se a gente abraçar essas considerações, vamos andar sabiamente. Certo? Deu para pegar aqui? Sexto ponto. Sem uma hermenêutica centrada na pessoa de Cristo, em que a lei no sentido genérico de Provérbios, ou seja, as instruções, expõe a necessidade profunda do coração humano, impelindo-nos até a cruz, o livro de Provérbios nada mais será do que um manual legalista e moralista que nos distancia ainda mais do Evangelho. O que ele quer dizer aqui nesse trecho? Davi Merck trouxe essa frase. É que hermenêutica é interpretação. Se você olhar para o livro de Provérbios somente com essa lente interpretativa de que eu tenho que seguir essas regras que são dadas ali, e se eu falhar nelas, eu falhei como povo de Deus, simplesmente esse livro está te levando a uma vida legalista e moralista, falando que na força do seu braço você consegue agradar ao Senhor. Mas nós precisamos sempre lembrar que esse livro ele está num contexto maior de uma grande narrativa, de algo que Deus tem escrito, de algo que Deus está escrevendo na história, mas que na narrativa bíblica nos mostra que mesmo aqueles que são os mais sábios, como por exemplo o próprio Salomão, falha. E nessa falha nós precisamos olhar para aquele que nunca falhou, que nenhuma vez pecou, que é Cristo Jesus. E ao olharmos para Cristo e para a sua justiça, nós, na nossa injustiça, seremos justificados. Mas então nós somos capacitados pela regeneração para poder viver em consonância com as Escrituras. E agora a gente pode caminhar de glória em glória, vitória em vitória, obedecendo essas instruções que antes era impossível para o homem natural. Entende? Nós não podemos viver as Escrituras pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade e capacidade. É o Espírito Santo trabalhando no nosso coração que nos capacita a sermos cada vez mais obedientes às Escrituras. E essa obediência é um resultado do que foi gerado em nós pela salvação por meio de Cristo. Então, basicamente, o que o Davi Merck está querendo dizer é: não leia Provérbios desassociado com a obra de Cristo, porque senão você somente vai ser mais alguém que gosta de seguir regras, que no final vai ver que não consegue ser justificado pela sua obediência e vai ser tão miserável e falho quanto qualquer um outro, mesmo tentando com todo o seu esforço fazer o que é certo, porque não é pela nossa força, é pela força daquele que começou a boa obra na nossa vida e que vai concluir ela, é pela força da cruz, é pela graça do Evangelho. Aplicação. Se você está acompanhando aí, ó, leia as instruções deste livro na percepção de que Cristo foi perfeito naquilo que falhamos. E temos o perdão quando a gente falha. Mas também confiantes de que por meio do Espírito que em nós habita, somos capacitados a obedecer suas instruções e alcançar a maturidade. Beleza? Bom, a família ideal. Em outras palavras, a família modelo que Provérbios traz, que nossa busca não é impor esse modelo e falar que você na sua força vai ser essa família modelo, mas é te mostrar que existe um trilho saudável de como ser, de como viver o seu papel dentro da sua família, e que essa busca não é algo que você vai conseguir na sua força da noite para o dia, mas é um processo onde, enquanto você está sendo modelado à imagem de Cristo, enquanto a santificação está sendo trabalhada no seu coração, você vai caminhando em direção a esse modelo de pai, de esposo, de homem, de mulher, de marido, de filho, de avó, de avô.
Então, olha só o que diz Provérbios capítulo 6, verso 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios, capítulo 6, verso 20 ao 23. A Bíblia nos mostra que não somente em nossa era, mas em todas as eras, a família ela está em crise. A minha filha acordou. Eu tô gravando de noite. Oi, neninha. Te amo. Vem cá dar oi pro pessoal. Coisa linda. Vai lá, fica lá no sofazinho. Papai vai gravar. A família, ela sempre foi muito atacada, porque a família é esse berço do evangelho, da fé, da transmissão da fé. Então o diabo sempre vai querer atacar esse fundamento que é a família. Hoje, nós vemos formas novas e criativas de como o diabo tem tentado subverter os valores familiares ou tem tentado minar os princípios da família. Por exemplo, eu trouxe alguns deles. União sem um casamento formal. Então está cada vez mais comum. As pessoas não se importam mais de se unir sem ter um casamento formal. Simplesmente seguem os seus impulsos. Quero casar, quero ficar junto e se unem. Novas definições de casamento. O que é casamento? Para mim, casamento é isso. E então, cada vez mais está sendo afrouxados os sentidos das palavras bíblicas e dos valores das escrituras. Então, casamento é muito claro nas escrituras. É o homem e a mulher que deixa seu pai e sua mãe e sai, se tornam uma carne para fazer uma família. Então, é essa a essência do casamento. Agora, o casamento ele tem várias definições dependendo do grupo que quer trazê-las. Terceiro, casamento aberto, por exemplo. Até mesmo a forma que você faz esse casamento que já não tem mais uma verdade absoluta nele, não tem mais uma linha correta, uma definição única. Além de tudo isso, existem as formas que você quer tratar ele. Então, casamento aberto é uma delas. Outro, jovens que desonram seus pais em suas necessidades. Então, jovens que nem ponderam sobre a saúde dos pais, que não querem se sentir atrapalhado pelos pais. E aí, então nós vemos tantas situações tristes de pais que são abandonados, deixados, largados em asilos, sem nenhum tipo de preocupação e amparo verdadeiro. A gente sabe que cada situação é delicada, é necessário ponderar de cada uma delas. Tem vezes que realmente existe um mal menor, mas um coração que despreza o papel e quem é os seus pais e não liga para as suas condições e não busca ser um amparo, é algo que está muito presente nos dias de hoje. O desprezo pelas suas instruções. Sabe aquela fase meio adolescente que às vezes volta em outras fases da vida que eu não quero saber o que meu pai pensa, não quero saber o que ela fala, o que eles falam, eu tô nem aí. É possível que eles falem coisas muito erradas, mas quando há um desprezo do coração pelas suas instruções, não tem algo certo também no seu coração. Tem algo errado aí também. Da parte dos pais, pais que não instruem ou não são exemplos de honestidade, pureza, fidelidade e fé para os seus filhos. Se os seus filhos olham para vocês como pais, o que eles vão ressaltar de honestidade, pureza, fidelidade e fé em vocês? O que vocês observaram nos pais de vocês? Então, esses pais que não têm essa preocupação de instruir e serem intencionais na instrução disso, é um perigo, um perigo. Irmãos que não se toleram, todo tipo de disfuncionalidade na família
E quanto mais a gente tem aconselhado famílias, a gente percebe que disfunção gera disfunção. Então, às vezes, o problema está num nível, aqui, numa camada superficial. Depois de um tempo, ele consegue ir para uma camada ainda mais profunda, aonde você não consegue consertar mais aqui em cima sem antes consertar aqui embaixo. Quando vê, depois de anos e anos, já é terceiro, quarto casamento, com filhos em outros casamentos, com situações muito mais complexas, com enfermidade, com tantas outras disfuncionalidades que é preciso de muito tempo só para entender qual que é o cenário dessa família, para começar a reconstruir as camadas até chegar naquelas que são mais visíveis aos outros. Então, tudo isso é gerado por diversos pecados que vão se alojando e frouxidões na forma de conduta de vida. Adultérios e prostituições também são comportamentos e pecados que estão presentes nas famílias da nossa sociedade. E uma pergunta que eu tenho para vocês é, por detrás desses, vocês podem fazer esse exercício, aonde está o pecado por detrás dessas realidades ou comportamentos? Porque às vezes você fala assim, tem um irmão que não tolera o outro. Pô, é só você tolerar o outro, mas não é simples assim o resultado, o tratamento, a resolução. Qual é o pecado por detrás da intolerância ao outro? Às vezes é inveja, às vezes é orgulho, às vezes é cobiça porque um conquistou algo que o outro não conquistou. Então essa pergunta é muito importante. Qual é o pecado por detrás desse casamento aberto? Casamento aberto é errado, mas ok, fecha o casamento, você vai ver que ele vai se manifestar, o pecado se manifestar em outras áreas. Qual que é o pecado por detrás do desprezo pelas instruções dos pais? Se vocês quiserem fazer uma pausa nesse vídeo e falarem um pouquinho, quais são os pecados que vocês veem por detrás de um desses daí? É um exercício muito interessante. Às vezes, uma união sem casamento formal, ela é uma forma, uma vestimenta de um pecado que está escondido. Às vezes, esses desprezos pela instrução do pai é o pecado de orgulho que está lá e não consegue receber nenhum tipo de correção. Então, qual é o pecado por detrás da realidade e dos comportamentos da nossa sociedade, dentro da família? Há esperança? Qual é a esperança? Qual a nossa esperança? Bom, a gente vai caminhar em algumas instruções exclusivas para os membros da família dados em Provérbios. Então, marido e pai. Se lermos o livro de Provérbios todo, o que ele vai falar sobre o marido ou o pai? Primeiro, em abundância, o temor do Senhor. O marido e pai deve temer a Deus, deve caminhar nesse profundo respeito a Deus. O temor é aquele freio do nosso coração de que a gente interrompe coisas que a gente sabe que vai desagradar ao Senhor. Ou aquele acelerador que a gente fala, porque eu temo a Deus, então eu preciso caminhar nessa direção. E você vai lá e caminha e anda. Então, temer ao Senhor vai balizar muito das nossas decisões. Provérbios 14, 11 ao 26, do 15, 16 ao 17. Então, por exemplo, 15, 16, verso 17. Diz assim, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. É melhor ter pouco. Você prefere ter muito a qualquer custo? Isso é falta de temor do Senhor. Agora, é melhor ter pouco, mas manter esse temor vivo do que ter muito sem ele. Comprometido com a esposa, valorizando-a como um presente do céu. Então, não é somente o compromisso com a sua esposa, mas é sabendo que ela é presente de Deus. Eu lembro que esse verso, nessa fase, foi um dos principais na minha decisão. Eu entender que eu posso receber muitos presentes nessa vida, de muitas pessoas especiais. Mas, biblicamente, a esposa,
ela é um presente dado pelo próprio Deus ao marido. Então, olha só o que ele diz. Verso 14. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Meus irmãos, se Deus te deu uma mulher prudente, colocou ela na sua vida, pode ter certeza, foi presente direto do céu. Tem outros versos que mostram isso. Então o marido ele deve ter essa vida comprometida com a esposa e valorizando-a como um presente que vem direto de Deus. Terceiro ponto, o marido e o pai, esse homem, ele tem a responsabilidade de treinar os seus filhos sabiamente. Provérbios 1:10, o início do livro, já começa com uma pancada de um pai para um filho. Ele diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Então, há muitas e muitas instruções que começam dessa forma. Meu filho, não deixe que o seu coração vá por aqui. Saia desse caminho, olhe para esse lado. Então, o pai e o marido ele tem essa responsabilidade de ser firme e direto, treinando seus filhos para uma conduta sábia. Pais, homens, por favor, façam isso com as suas famílias. Às vezes é necessário ter rigidez e ser duro. É por aqui que a gente vai. Não ande por esse caminho. Aqui é mais saudável. Se você não conhece, mas daí é minha esposa que cuida. Estuda. Procura saber. Você tem que treinar os seus filhos sabiamente. Mostre para ele o caminho de como conhecer algo que é desconhecido para você ainda. E então, sabendo e se tornando conhecido, você vai saber quais decisões tomar. Quarto ponto, o pai e o marido, ele disciplina os seus filhos. Por exemplo, Provérbios 12:1. Então, ele não somente instrui, ele não somente treina, mas ele corrige quando é necessário. Isso daí eu deixo para minha esposa, ela que cuida disso daí. Não. O pai é responsável por trazer disciplina ao filho. De corrigir, de disciplinar, de mostrar que aquilo está errado e que tem consequências quando o erro acontece e quando a lei é transgredida. Quinto, o marido e o pai, ele provê financeiramente para a família. Então é da responsabilidade dele. Ambos trabalham? Ambos trabalham. A gente vai ver isso na mulher virtuosa também. Ambos devem trabalhar, ambos devem ser dignos na sua sociedade, contribuir, devem ter frutos em suas mãos. Contudo, pesa sobre o homem a responsabilidade de trazer a provisão para a família. Se faltar, é sobre os ombros dele que deve estar esse peso. Não pode faltar, porque existe um marido ali firme segurando a provisão da sua família. Provérbios capítulo 21, verso 20. Olha só o que diz. Na casa do sábio, tem sábio aqui? Na casa desse sábio, sempre há tesouro precioso e azeite. Ou seja, sempre há aquela reserva de emergência, aquela segurança financeira e azeite. Azeite era usado para diversas coisas, tanto medicinal quanto para produzir alimentos, pães, por exemplo. Mas o homem insensato o desperdiça. Então, na casa do homem sábio, ele sabe trazer uma provisão e sabe cuidar dela para que ela não seja desperdiçada. E vai trazer alimento para sua família e segurança para ela. Vai deixar com que a saúde delas esteja protegida, a barriguinha delas esteja cheia e vai ter um sustento necessário. Mas o homem que é insensato, é tolo, ele desperdiça essas coisas. Escorre pelas suas mãos, às vezes por causa dos seus pequenos vícios, às vezes para alimentar hobbies. Seja lá qual for o motivo, ele coloca isso em primeiro lugar do que a provisão da família. E sempre está faltando na casa. Às vezes é por causa da preguiça, às vezes é por causa da zona de conforto, não sei.
Mas vocês, maridos e pais cristãos, pensem nisso. Vocês devem prover. Aplicação. Homem, saia da zona de conforto ou do questionamento. Ore e trabalhe duro, na confiança de que o Senhor proverá aquilo que é necessário para que se torne quem Ele te designou para ser. Amém? Esposa e mãe. Bom, eu ia ler um trecho aqui da página 230, mas eu posso mandar para vocês depois lerem. Ele vai trazer um razoado da questão do feminismo, da feminilidade, dessa questão ideológica da nossa cultura moderna. Mas aqui eu vou direto para Provérbios. O que Provérbios diz sobre a mulher, a esposa e a mãe, essa mulher dentro do lar, essa mulher como essa pessoa que constrói a sua casa. Primeira coisa é que ela tem essa característica de construir o seu lar ou edificar o seu lar com sabedoria e temor do Senhor. Provérbios 14, verso 1. Diz assim: toda mulher sábia, toda a mulher que é sábia, ela constrói a sua casa, ela edifica a sua casa. A insensata, porém, com as suas mãos derruba. Bom, sabemos que ele não está sendo literal, porque uma mulher não consegue derrubar a casa. Mas o que nós entendemos é que ela de alguma forma constrói o seu lar. Então, toda a harmonia do seu lar, todos os entrelaços nos relacionamentos, nas conquistas, na visão, no caminhar, na jornada desse lar e dessa maturidade dessa família, ela está na responsabilidade da mulher. Ela pode ser sábia e fazer com que isso seja construído, essa família cresça de forma muito prudente e muito bela e virtuosa, ou ela pode ser aquele tipo de mulher briguenta que vai fazer com que sempre o ambiente seja áspero, seja duro, ruim, chato. Então, e aí então com suas mãos derruba. Então ela constrói o lar com sabedoria e no temor do Senhor. O temor do Senhor está em quase todos os membros da família aqui em Provérbios. Segundo, é comprometida inteiramente com o seu marido. Provérbios, capítulo 2, verso 16 e 17. Para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com Deus. Aqui ele está fazendo uma crítica, dizendo que você tem que se livrar, no sentido de não estar perto das mulheres imorais que abandonam seus parceiros, que abandonam o companheiro da sua mocidade e se esquecem da aliança que fizeram. Então, aquelas que uma vez fizeram uma aliança, tiveram seus companheiros, mas os abandonaram. Então, esse tipo de descompromisso com a aliança, você tem que permanecer distante. Porque ela repetirá isso com você também. Agora, o inverso, que é a mulher virtuosa, a gente vai ver capítulo 12, capítulo 31, vai falar muito sobre isso. Ela é muito comprometida com o seu marido, com a aliança que ela fez diante de Deus. Então, nós vemos lá, Provérbios, capítulo 31, verso 11 e 12. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz o bem todos os dias de sua vida e não o mal. Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 não era uma mulher que existia no sentido que olharam para ela e falaram sobre ela. Aqui é um conselho de uma mãe, a mãe do rei Lemuel, falando para o seu filho. Se você é mãe, você ama seu filho. Você vai querer que ele case com uma pessoa maravilhosa. Ela está descrevendo essa pessoa maravilhosa que ela quer que ele case. E aqui uma das características é: eu quero que meu filho case com uma mulher que vale muito mais que joias preciosas. E tenha uma característica: o marido, ou seja, meu filho, confie nela plenamente e ele nunca sinta falta de coisa alguma. Ela lhe faz o bem todos os dias e não o mal. Porque existem mulheres que fazem o mal.
A gente vai ver isso em alguns trechos da mulher rixosa, em outras traduções. Mas ela fala, eu quero que meu filho encontre esse presente que vem do céu. Essa mulher que ele confia e que lhe faz bem. Então, comprometida inteiramente com seu marido. Conduta graciosa e simpática. É aqui que vai pegar. Provérbios capítulo 19. Assim, aquelas que a Bíblia diz de mulheres briguentas, mulheres que são de difícil convívio. Provérbios capítulo 19, verso 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e as brigas da esposa são como goteira constante. Você já viu aquela tortura que é uma goteira que fica tac, 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 que não para, constante? Então, a mulher briguenta é como essa tortura de goteira constante. Casa e riqueza são heranças do Senhor, mas a mulher prudente vem do Senhor. Então, aqui no capítulo 19, ele fala sobre a mulher rixosa. No capítulo 21, verso 19, ele diz: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Pesado, né? Melhor ficar no deserto do que com uma mulher briguenta e impaciente. Mulheres, esposas, mães, se vocês têm essa inclinação para serem briguentas, impacientes, ásperas, pela graça de Deus, vocês podem mudar isso. Vocês podem seguir um caminho redentivo. Abandone isso hoje. Abandona hoje. E começa a falar, Senhor, eu quero me despir dessa antiga mulher e me vestir dessa nova mulher agraciada pelo Senhor. Então, uma mulher com uma conduta graciosa e simpática, amorosa, empática, cuidadosa, é a mulher bíblica. Provérbios 31 vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Professora criativa. A gente pode ir lá ver também em Provérbios 31. Uma esposa, uma mãe, uma mulher. Olha só, ela abre a sua boca com sabedoria. Não fala qualquer besteira, mas ela é sábia no seu falar. E o ensino da benevolência está na sua língua. Então, aquilo que sai da boca dela, as instruções que saem dela são boas instruções, benevolentes, há sabedoria. Depois vocês podem ler essas outras passagens, é muita coisa aqui. Trabalhadora diligente, a gente vê na continuação, administra bem os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. É como navios mercantes que de longe trazem o alimento, levanta-se de madrugada e alimenta a sua família, distribui tarefas às suas servas, avalia um campo, compra-o, planta uma vinha com renda do seu trabalho, dedica-se com determinação e se esforça, percebe que o seu ganho é bom. E de noite a sua lâmpada não se apaga. Ou seja, a mulher trabalha. Seja dentro do lar ou seja fora do lar, ela tem os frutos nas suas mãos do seu trabalho. Então trabalhe, mulheres. Trabalhe mesmo. Faça as coisas acontecerem. Mas lembre-se sempre que o propósito e o alvo é que a sua casa seja edificada. Se o seu trabalho destrói o seu lar, não é o caminho bíblico. Mas se o seu trabalho edifica, transforma, constrói a sua família, aí é um lugar maravilhoso para você estar. Aplicação, mulher, não deixe que suas emoções governem suas ações. Ore e trabalhe duro, na confiança de que Cristo é suficiente para que você mostre graça, eficiência e beleza no fruto de suas mãos. Casamento. Alicerçado na aliança. A gente já leu esse trecho. A mulher imoral é aquela que abandona a aliança. Nós entendemos que o que sustenta o casamento não é o afeto, porque o afeto passa, a paixão passa. O amor, na percepção desse mundo contemporâneo, nesse sentido mais de sentimento, passa. Mas a aliança é um compromisso feito diante de Deus. Esse é a razão pela qual a gente permanece. Então, haverá falhas, dores, problemas no seu casamento, mas você permanece pela aliança. Segundo, o fundamento na amizade íntima.
casamento deve ser fundamentado na amizade íntima. Então, esse casal ele deve nutrir uma amizade genuína. Lembrando, meus irmãos, isso é muito importante, que antes dele ser o seu marido e ela ser a sua esposa, eles são filhos e filhas do Deus vivo. E sendo filhas e filhas do Deus vivo, Deus ele coloca você e ela para que um seja ferramenta de Deus para o outro, para que eles sejam amadurecidos à imagem de Cristo. Porque antes de querer ver vocês como casal feliz, ele quer ver cada um de vocês como cristãos verdadeiros. Isso é muito importante. Então, até mesmo eu quero trazer uma advertência muito importante. Às vezes vocês veem alguma coisa errada na igreja, na família. A primeira coisa que vocês vão falar é para o seu cônjuge. Não esqueça que aquilo que você traz para ele, no pensamento de que, mas ele é meu marido, ela é minha esposa, você tem que pensar mais do que em relação a todo mundo, se vai edificar ou se vai desconstruir a fé dele. Não é porque é seu cônjuge ou sua esposa que você tem que trazer tudo, inclusive as coisas que não edificam para ele e para ela. Mas pensando, se eu trouxer isso, será que eu vou minar a fé dele? Então melhor eu esperar e orar em relação a isso. Antes de eu ser esposa ou marido dele ou dela, eu sou uma ferramenta do Senhor para que ele seja modelado à imagem de Cristo e não uma pedra de tropeço para que ele caia na sua fé. Entende? Então não use dessa liberdade de serem casados para poder trazer assuntos dentro do casamento que vão enfraquecer a fé um do outro. Terceiro, o casamento bíblico resiste às tentações da imoralidade. Recheado, nem vou ler aqui, mas é recheado de passagens dizendo que é primordial com que fuja das paixões carnais, que não seja seduzido pela mulher imoral, para que não vá para caminhos aonde sabe que tem tentações naquele caminho. Então esse casamento precisa resistir à imoralidade. Precisa ter ferramentas e cercas que protegem a santidade e a pureza desse matrimônio. Quarto, cultiva prazeres sexuais. Provérbios capítulo 5, verso 15 ao 19. Diz assim: bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade, como a corça amorosa, a gazela graciosa, que os seios de sua esposa sempre te saciem, que te sintas sempre embriagado pelo teu amor. Por que, meu filho, andarias atraída pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera? Pesado e ao mesmo tempo belo. Porque ele está incentivando aos homens, ao seu filho aqui no caso, a valorizar aquela que é a sua paixão da mocidade. Aquela que está junto o tempo todo, que abraçou o compromisso de estar do lado. E por que ele vai trocar isso por uma adúltera? Entende? Então, cultive os prazeres sexuais dentro do seu casamento, cultive esse ambiente de intimidade. Isso vai renovar o relacionamento de vocês. Então, são essas 4 características que Provérbios traz sobre o casamento. Aplicação: casal, seu matrimônio é sustentado pelo compromisso à aliança que fez diante de Deus. Não é pelo sentimento, não é pela compatibilidade, não é pela química, mas é pela aliança. Ele é alimentado pela amizade e parceria que constroem juntos ao longo dos anos. E ele é protegido pelo desvio do olhar diante das tentações imorais, sejam virtuais ou sejam reais. Então, esses 4 pontos são muito importantes. Depois voltem nisso daqui, leiam esses trechos, se vocês são casados, é muito importante. Filhos, vou tentar ser mais breve aqui. Novamente, o temor do Senhor. Você que é filho, muitas vezes você vai seguir a orientação dos seus pais e obedecer eles, não porque eles acertaram plenamente naquilo, mas porque vocês temem a Deus.
e vocês querem honrar os pais de vocês. Então, o temor do Senhor é a garantia de que vocês vão ser bons filhos. Segundo, o filho bíblico, ele aceita a disciplina dos pais. Ele sabe que um pai que ama ao Senhor e o pai que ama ao filho é aquele que corrige. Então, ele não vai fugir da disciplina, mas ele vai recebê-la como um ato de amor, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Terceiro, muito importante, é aqui que a maioria de filhos adolescentes e jovens pecam. Eles buscam conselhos sábios. Então, é necessário que os jovens eles se dispam, ou seja, eles se esvaziem da arrogância que começa a crescer nos seus corações, achando que sabem de tudo, principalmente na nossa geração Google. A Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Provérbios 13, 10. A arrogância, ou seja, a arrogância, o coração orgulhoso, que acha que sabe tudo, coisa muito de adolescente, só produz conflito, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Se você não busca conselhos para nada, você é um tolo. Você é um arrogante. Se você acha que você tem as melhores estratégias para tudo, é tolo e arrogante. Agora, se você busca os conselhos, mas traz para uma ponderação e tenta ver o que seria mais sábio em cada atitude, vendo as perspectivas diferentes dos conselheiros, mostra que você é sábio. Então siga esse caminho. Esse é o caminho da sabedoria. Ouça o máximo de conselhos de pessoas prudentes, o máximo que vocês puderem. O filho bíblico, ele é diligente. O que é diligência? Ele é cauteloso. Ele não é precipitado nos seus caminhos. Quinto, ele respeita os pais ou honra os pais. Ele entende que ele está debaixo de autoridade. E por mais que essa autoridade falhe, ele deve permanecer em fidelidade, honra e respeito a essa autoridade. Isso é muito importante para os filhos. Aplicação, vocês filhos, todos nós somos filhos. Filhos, cuidado com o orgulho. Busque crescer em sabedoria e temor. Considere as instruções de seus pais como algo importantíssimo para a sua vida e jamais desonre-os. Jamais, seja na sua infância, adolescência ou velhice. Zele por eles, pelo cuidado emocional, psicológico, financeiro, físico deles. Veja-os como autoridade de Deus sobre a sua vida. Avós, 2 passagens sobre avós. Primeiro os avós bíblicos, eles deixam uma herança para os seus netos. Então, em Provérbios, esse modelo de avô e de avó é aquele modelo que ele não somente provê para os seus filhos, mas ele provê para os seus netos também. Uma frase do Davi Mer que dentro do contexto, os avós prosperam o suficiente para deixar uma herança não somente para os filhos, mas também para os netos. Provérbios 13, 22 diz assim: o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo. Ele está dizendo que o homem bom, ele se preocupa não somente com o seu filho, mas com a próxima geração. A visão dele não é egoísta, não é, agora que eu estou partindo, eu vou gastar tudo e vou deixar nada para eles porque eles não trabalharam, ou porque esse dinheiro é meu. Mas é uma visão generosa. Eu vou deixar para o meu filho, mas também vou deixar para o meu neto, para que eles possam ainda receber algum tipo de dádiva geracional de mim, de uma forma de bênção dos avós. Segundo característica desse avô e avó de Provérbios, encontra satisfação, se alegra em netos piedosos. Provérbios capítulo 17, verso 6. Diz assim: os filhos dos filhos são coroas para os avós, e os pais são o orgulho dos filhos. A gente mencionou isso na última vez, mas os netos, eles são coroas dos avós. Por quê? Justamente por essa frase que está aqui. A verdadeira prova de que nossa fé, nossa transmissão de fé pegou nos nossos filhos é se eles transmitirem para os seus filhos, ou seja, os netos. Talvez a única coisa que traga mais prazer de ver os seus filhos andando na verdade
é ver os netos desenvolvendo uma vida piedosa, porque isso mostra que o seu ensinamento foi absorvido por um coração de tal forma que ele quis passar para outra geração. Então isso traz uma satisfação muito grande. É uma extensão, os seus netos são uma extensão de uma árvore que você plantou, que são seus filhos. Aplicação. Avós, sua missão de instrução ainda não acabou. Seu filho cresceu, está grandão, mas ainda não acabou. Na verdade, ela somente se finaliza quando partirem. Enquanto vocês estão vivos, vocês ainda são ferramentas maravilhosas do Senhor para a instrução. Até lá, a próxima geração, em especial seus netos, ainda fazem parte do seu propósito. Então não tenha esse pensamento. Meus filhos cresceram, agora é só curtir, pendurar chuteiras e então só desfrutar. É importante desfrutar, vocês têm que desfrutar mesmo, mas lembre-se que o seu compromisso não está só com seus filhos. Biblicamente também está com os netos. Porque você é para ser uma referência para eles, para as novas gerações. Os cabelos brancos são sabedoria, são histórias, são memórias que vocês podem trazer de forma que vão evitar outros jovens baterem a cabeça de forma que vocês bateram. Evitar cicatrizes na vida desses jovens. Tudo isso pela força da sua história, do seu testemunho, da sua vivência, da sua experiência. Conclusão. Meus irmãos, diversas vezes nós tropeçamos nesse quesito de o nosso papel dentro da família. Nós caímos e nos frustramos também com coisas que não aconteceram de acordo com a nossa expectativa, dentro dos nossos relacionamentos e realidades familiares. Mas isso, presta atenção, não significa que nossas relações estão fadadas ao fracasso ou que não vale a pena mais tentar e lutar pelas nossas famílias. Na realidade, é justamente pelo poder que a família tem de transmissão da fé, ser esse núcleo que transmite a fé cristã e que sustenta essa fé, que Satanás investe tanto contra ela. Mas é diante dessa fraqueza que a gente olha para Cristo, que a gente vê em Cristo perfeição, redenção e salvação. E é então, por meio da ação do Espírito, a ação regeneradora, novas criaturas, um novo povo sendo formado, que se despiu do velho homem, está se vestindo do novo homem, nós somos conduzidos a uma vida de obediência para desfrutar dessa alegria da vida. Para sermos cristãos não tolos, mas cristãos sábios. Como Provérbios diz, como Efésios diz, redimindo o tempo porque os dias são maus, mas antes de tudo buscando entender qual é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, leiam Provérbios. Leiam muito, muito. E desfrutem daquilo que Deus tem reservado para vocês e para suas famílias. E se a situação está muito ruim, está difícil, está dolorida, corrija as brechas. Veja o pecado por detrás de alguns comportamentos, de algumas decisões, de algumas realidades da sua vida. Tire com força esse pecado. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de dar 3, 4 passos para trás para corrigir os erros. E então construir de forma sábia, de forma honesta, de forma correta, íntegra e agradável aos olhos de Deus. Porque se você tem o favor de Deus, você tem tudo. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios. Que possamos ser cristãos sábios com o nosso dinheiro, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os recursos que o Senhor confiou nas nossas mãos, que os nossos comportamentos, aquilo que fazemos e aquilo que pensamos, eles possam refletir esses princípios eternos que o Senhor graciosamente nos concedeu. E que possamos expandir isso para todas as realidades da nossa vida, para os nossos filhos e para os nossos netos. Que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.